Olá, sejam bem-vindos à Fábrica V. Eu sou a Bela Novaes e esse é o De Zero Herói After Effects. Sim, você ouviu certo, After Effects, o programinha da Adobe que todo mundo ama odiar, mas depois se conhece e se apaixona patologicamente. Você duvida? Bom, então vem comigo nessa jornada do herói para vocês descobrirem. O After Effects é um programa mais voltado para efeitos especiais e principalmente animação. Não significa que nós não possamos editar no programa, mas bem, fica bem mais difícil. E, bom, nós temos o Premiere para editar vídeos e tem o De Zero Herói Premiere aqui no canal já completo, que vocês podem aprender a mexer no Premiere para não ter que editar no After Effects. Continuando, é um programa mais voltado geralmente para animações 2D, mas nós fazemos breves animações de personagem, criação de vinheta, pequenas animaçõezinhas mesmo de vídeos explicativos e assim vai. Porém, antes de vocês começarem a colocar a mão na massa, eu preciso apresentar para vocês os 12 princípios da animação, porque vai facilitar muito o trabalho se vocês, óbvio, aprenderem e marcarem isso na alma de vocês. Vale avisar que nem todos os 12 princípios são utilizados na mesma animação, no mesmo projeto. E também que alguns deles já ficaram obsoletos, porque os 12 princípios da animação foram criados há muito tempo atrás, quando a terra da animação era tudo mato, e foi criada pelos pioneiros, né, os principais, os 9 anciões da animação, escolhidos a dedo pelo todo-poderoso Walt Disney, e ele queria que a animação dele tivesse alma, tivesse vida, que não fosse só um desenho, mas que tivesse personalidade, tivesse tudo aquilo que nós vemos hoje nas animações da Disney e a gente fica tipo, uau, que coisa mais maravilhosa. Então ele juntou esses 9 anciões, esses 9 melhores dos melhores animadores e botou eles para trabalhar, para observar, para desenhar, para fazer animação e buscar alma nos desenhos. E dentre esses 9 se destacam Frank Thomas e Ollie Johnston, que são os dois que sentaram mesmo para escrever esses 12 princípios. Não significa que os outros 7 não fizeram nada, mas Frank Thomas e Ollie Johnston foram aqueles que condensaram em um livro. Até hoje nós usamos, não é à toa, não é mesmo? Eu acho que vocês já entenderam que, bom, tem muito tempo, mas não se enganem, não é porque tem muito tempo que vocês vão deixar de usar. Ah, mas eu tô fazendo uma animaçãozinha. Lembra dos 12 princípios até pra fazer uma animaçãozinha. Ah, mas não tem personagem. Vocês vão ver que não é só pra personagem que elas funcionam. E, bom, eu acho que eu já falei demais sobre a lenda. Vamos aos princípios da animação. Princípio número 1. Dar like nesse vídeo, deixar o seu joinha, compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga que vive falando que After Effects é um programa do demônio e que não dá pra usar. Prova pra ele, prova pra ela que é sim possível mexer no After Effects e ser feliz aqui dentro. Recado dado, vamos ao princípio número 1.2. Timing. Timing é o princípio que traz realismo para a cena. Ele leva em consideração o espaço em que tudo está acontecendo, as ações, as interações entre uma animação e a outra e, obviamente, reações a essas ações. Ou seja, o timing é para deixar as cenas menos robóticas e trazer mais dinamismo para a tela. Um exemplo muito bom são cenas de batalha, em qualquer filme. Você vai ver a cena de batalha, tem um corte aqui e um corte ali e torna tudo muito mais interessante e você tem vontade de estar dentro da batalha. Eu cansei, inclusive, de correr na esteira assistindo filme de luta, filme de super-herói, porque eu sei que as cenas rápidas me deixam com vontade de correr e me ajudam a manter o fôlego. E isso é que é o timing, esse dinamismo que deixa as cenas totalmente fluidas e ao mesmo tempo interessantes. Mas, gente, vale lembrar que não é porque nós usamos vários elementos entrando na tela em momentos diferentes, aquela loucura toda, que você está fazendo um bom timing. Porque vai depender da emoção que você quer passar no seu momento, né? No seu trabalho, no seu vídeo. Porque se o seu cliente for um terapeuta holístico, totalmente místico, quer passar uma ideia de calmaria, aquela coisa bem esotérica,
uma coisa assim bem, né, bem próxima de Deus, aquelas coisas assim, você colocar 1 milhão de coisas entrando na tela não é um bom timing, não vai fazer sentido, porque se você quer passar uma ideia de calma, você passa uma ideia de filme de batalha, a pessoa vai entrar em conflito com a sua vinheta e com a proposta do seu cliente. Então, é bom sempre você observar mais de uma forma de trabalhar esse timing. E, gente, não é só animação, o cinema é perfeito para ser esse material de estudo que vocês precisam. E Bela, como eu faço para aprender a mexer em timing? Existe uma coisa na animação que se chama treino, paciência, perseverança, tentar de novo, errar de novo, observar de novo e ir. E ainda no princípio de timing, ele também diz respeito à reação das ações. Por exemplo, você já acenou para uma pessoa que não estava olhando para você? E aí você se sente acenando pro nada, pro vazio, você fica até com vergonha. Eu cansei de fazer isso, inclusive. Aí você acena e a pessoa, tipo, vira. Ela não vê você, ela não te viu, você achou que ela tinha te visto. E aí tem aquela reação meio, né, estranha. E é isso. O timing também vem da reação. Por exemplo, se eu acenei pra você, você tem que acenar de volta. Os personagens têm que acenar de volta. Porque faz parte, né, de uma ação e reação. A menos que vocês estejam realmente encenando aquele momento estranho. Então, se eu socar a parede, eu tenho que sentir essa dor depois. Vocês entenderam? Ação e reação também faz parte do timing. E eu sei, parece que o timing é complicado, mas realmente é uma questão de observação e estudo. Eu tenho certeza que você consegue. O princípio número 2, eu vou precisar de uma ajudinha de... Bom, por favor, não se assustem, mas eu vou precisar de uma ajudinha da física. Não se apavore! Porque é o princípio da aceleração. Aceleração diz tudo sobre animação. Você lembra na época que você estudava física, ou se você ainda estuda física, quando o seu professor fala de movimento uniformemente acelerado e movimento uniformemente retardado? E esses conceitos geralmente vinham misturados com gráficos e vinham misturados com contas, e você se perguntava, gente, quando que eu vou usar isso na minha vida? E eu sei que depois disso aqui, metade das pessoas que estão assistindo o vídeo vão embora, mas fica só mais um pouquinho porque é agora que vocês começam a utilizar pelo menos o conceito da aceleração, né, dos movimentos retilíneos. Mas fiquem tranquilos, quem vai fazer a conta é o programa, não é você. Você precisa apenas entender o que você está fazendo e como isso é aplicado, beleza? Acontece que toda vez que nós começamos um movimento, ele começa numa velocidade mais devagar, até ganhar força e ficar mais rápido, e ele vai freando à medida que nós vamos parando. E isso para qualquer tipo de movimento, tá bom? Do piscar, de mexer os braços, até mesmo aquele movimento super rápido do mestre Miyagi, que ele pega com os palitinhos a mosquinha, ele teve um momento dele de acelerar a mão, pegar a mosquinha e ir desacelerando com o tempo. Tanto que até, eu acho que na cena ele faz assim, né? Tem aquele chicote da mão indo e voltando. Bom, e se nós queremos fazer a nossa animação ter alma e parecer mais realista, nós precisamos entender que o movimento começa devagar, acelera e vai diminuindo. Vamos passar para o próximo princípio? Princípio número 3, o princípio de arcos. Você já percebeu que todos os movimentos que fazemos partem de um princípio de arcos? E vai de tudo, desde coçar o nariz até grandes espetáculos de dança? E que isso está presente em todos os seres vivos, desde uma plantinha que se curva ao vento, até o bater de asas de uma borboleta, do nadar do peixe até um ataque de um tigre feroz. Nós todos nos movimentamos através de arcos, e eu vou explicar melhor como isso acontece. Preste atenção no meu braço. Meu braço está ligado ao meu corpo pelo ombro. Pelo menos é o que dizem todos os livros de anatomia por aí. Alguém duvida? E aí eu preciso movimentar o meu braço para cima e para baixo. Vocês percebem que eu estou fazendo um movimento de arco para movimentar para cima e para baixo? E
Agora eu quero movimentar o cotovelo. Também é um arco. Aqui está grudado e aqui gira. Como qualquer outro tipo de ação que eu for fazer. E esse exemplo é ótimo, que você pode tentar aí na sua casa. Mexe uma perna, mexe o braço, tenta coçar a cabeça e você vai ver que você subiu o braço, que você está mexendo a mão, que os seus dedos fazem arcos. Não tem uma movimentação que nós fazemos que não tem esse princípio de arcos. Até a boca que nós mexemos, a gente tem, né, um arco aqui sendo feito enquanto a gente fala. E, bem, com os animais não é diferente, é mais ou menos a mesma mecânica. É um membro colado no outro através de uma extremidade que vai fazer o movimento circular. Seja ele uma borboleta, um peixe e até mesmo as plantinhas. Você já viu uma folha caindo? Puramente arcos. Mas, se você ainda quiser provar e ficar observando animais, plantas, até mesmo seres humanos, existe um documentário na Netflix maravilhoso chamado Planeta Bizarro. Você pode ver vários tipos de animais diferentes e vai pausando, vai mostrando, vai mexendo os arcos, desenhando por cima, vocês vão ver. Não tem nada que a gente faça que não seja por arcos. Então vocês incorporarem isso para animação também é muito interessante. E o quarto princípio da animação é um princípio muito divertido. É o princípio de apertar e esticar. Não estou falando desse tipo de esticar, mas é mais ou menos isso. Quando nós observamos, né, os movimentos muito rápidos, vocês podem ver que a gente não vê várias mãos, ou a gente não vê tipo a mão indo certinho. A gente vê um borrão. E aí é esse borrão que eles foram observando e transformando em movimento. E o que eles fazem, né? Eles esticam o personagem, o objeto, para parecer que ele está indo mais rápido. E na hora que ele bate, né, na hora que ele tem algum atrito, ele meio que é apertado. Se você não entendeu, segue o raciocínio da bolinha. Eis aqui uma bolinha de borracha, oferecimento Brinquedos da Belinha. Se essa bolinha estivesse caindo, eles teriam apertado a bolinha um pouco mais para parecer que ela está caindo até um pouco mais rápido. E se ela estivesse batendo no chão, eles teriam achatado um pouco a bolinha para realmente parecer que ela bateu mesmo no chão. Porém, não vale a pena só comprimir e achatado do jeito que você quiser, porque a gente tem que manter as proporções. Ou seja, se eu apertar aqui, logo aqui vai ficar um pouco mais esticado, né? Se eu esticar aqui, aqui tem que ficar um pouquinho mais magrinho. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço e essa bolinha tá cheia de ar. Não é da Belinha, porque ela tá furada mesmo. Deu pra entender. Agora, quando ela bate no chão, ela vai ficar comprimida, né, no eixo Y. Ela vai ficar achatadinha. Porém, esse ar tem que sair para algum lugar, então aqui vai ficar um pouco mais larguinho. E é mais ou menos essa a ideia de esticar e comprimir. E o quarto princípio pode ser utilizado em conjunto com a aceleração e desaceleração, o segundo princípio. Porque quanto mais acelerado, mais comprido pode estar a sua bolinha ou o que seja o que for que você está animando. E quanto mais forte, né, for o impacto, ou vamos supor que a bolinha não é de borracha, ela é uma bolinha de pedra, então ela não vai comprimir tanto, ela vai cair, ela vai ficar mais dura. Então, assim, é um princípio muito bom também para você definir materiais e textura, essas coisas para o seu objeto. E também, às vezes, até um pouco mais de personalidade, por exemplo. Uma bolinha quicando. Agora uma bolinha quicando feliz. Existe uma diferença, então você pode criar essa personalidade e, óbvio, aí ela sobe, aí ela comprime, aí ela bate. E se ela for uma borracha muito fininha, ela vai achatar quase toda, tipo um balão com água. E aí, na hora que ela voltar, ela já vai voltar, tipo, meio assim, pra quicar novamente. Então, assim, dá pra fazer muita coisa com esse princípio. E vocês já sabem, não é? Só domina a técnica quem treina bastante. E o quinto princípio da animação, ele é muito parecido com o princípio de arcos, porque está dentro de nós, está desenhado no nosso DNA das criaturas vivas. Nesse caso, plantas não são inclusas, mas é o princípio da
Antecipação. Antecipação é aquele movimento, todo aquele movimento que você faz antes de fazer um movimento mais importante. E se você que gosta de animação, assim, então assista os filmes da Disney, os mais antigos, porque a antecipação ela é utilizada de forma até bem exagerada mesmo. E é um princípio muito simples. O exemplo principal é o pulo, porque ninguém dá um pulo, ninguém pula, ninguém sai do chão sem antes flexionar a perna e pegar impulso, a menos óbvio que você seja o Clark Kent. E a antecipação está em absolutamente tudo. Se você vai correr, você pega impulso. Se você vai bater em alguém, você pega impulso. Se você vai colocar a mão no bolso, você tem que antecipar, pelo menos, para levantar a sua mão até o bolso. Então, assim, realmente é uma coisa que está entre nós, está presente, a gente só não percebe sempre. E aproveitando que eu falei no princípio de esticar e apertar, sobre a personalidade do objeto e os materiais, é no princípio de antecipação que você vai dar peso para eles. Por quê? Uma bolinha de borracha, ela é muito leve. Para eu antecipar, rapidinho. Agora, vamos supor que essa bolinha ela é muito mais pesada. Eu vou pegar ela com mais força. Vou fazer mais força para ela ser jogada. Então, eu vou jogar a bola. Então, a gente pode trazer para ela mais peso, mais flexibilidade. Então, a gente dá um pouco mais de textura não, mas material para essa bola e realismo. E a bolinha, ninguém acredita que a bolinha é leve, mas se eu pegar, por exemplo, a mochila do Matheus, a gente sabe que ela é mais pesada e que eu preciso de mais tempo de antecipação para poder jogá-la e outras coisas. E o nosso maior exemplo de antecipação é a entrada da Pixar. O Luxor Jr., que é aquela luminária, ele vem pulando, né? Toin, toin, toin. E aí ele pega um super impulso para pular em cima do I. E pula várias vezes em cima do I até o I ser completamente achatado. Então, assim, ele sempre pega um impulso para pular, ele dá até aquela balançadinha na bunda para dar aquele super impulso e pular em cima do I. Então, assim, os exemplos estão aí em todos os lugares. Princípio número 6. Animação principal e animação secundária. Vamos lá. Imagina uma cena num bar super movimentado onde duas pessoas estão conversando segredos. A animação principal é a ação principal, as duas pessoas conversando segredos. E a animação secundária é tudo aquilo que está acontecendo ao redor do bar. Vamos falar de cabelo? Cabelo, por mais que pareça que alguns dias ele tem vida própria e que ele acorda do jeito que ele quiser e que ele tá rebelde, cabelo é o que mais sofre de animação secundária, porque ele sofre a ação do vento, ele sofre a ação dos nossos movimentos, sofre a ação do empuxo, da gravidade e por aí vai. Por exemplo, a Merida, ela tá lá na floresta e ela tira as flechas e o cabelo dela tá no vento e se ela vira, ela tem que fazer um outro movimento, então lá vai o cabelo acompanhando esse movimento. Se a Merida fosse careca, a cena seria a mesma. Era a Merida atirando as flechas e sendo livre no meio da floresta. Porém, ela tem um cabelo que torna tudo mais, vibrante, interessante e que precisa ser animado de forma secundária. A mesma coisa a Ariel. A sereia tá lá na água e não tem como, o cabelo quase tem vida própria, porque na água você não consegue deixar o seu cabelo parado. Enquanto ela tá na água, o cabelo dela faz isso aqui, ela faz isso aqui. E aí, ela vai conversar com alguém, o cabelo dela faz toda aquela coisa, assim. Então, assim, tudo isso é animação secundária. Se a Ariel fosse careca, ela continuaria sendo a pequena sereia, ela continuaria tendo fugido do mar pra ir atrás de homem. E por aí vai. Mas o cabelo tá lá e ele precisa ser animado de forma realista. Isso é animação secundária e animação primária. E vamos de 7? Bom, o próximo princípio eu vou passar por ele muito rápido, porque ele não é para After Effects. Caso vocês queiram utilizar o Krita, o OpenToons, o Animator, aí é outra história. Mas o 7º princípio da animação é a animação direta e a animação pose a pose. A animação direta é você pegar uma ação, por exemplo, de novo, o meu braço. A ação do braço. E animar do primeiro ao último desenho de forma direta. O 1, 2, o 3, o 4 e por aí vai.
E a animação pose a pose, você tem o braço, duas poses principais, a inicial e a final. E aí você faz uma pose intermediária e às vezes até duas poses no meio desse complexo. E depois você vai animando os desenhos que estão faltando. Ah, mas se eu for desenhar todos os desenhos da mesma forma, qual a diferença de um para o outro? Quando você está iniciando, é muito melhor você fazer a animação pose a pose do que fazer a animação direta. Por quê? A animação direta, você precisa ter noção de quantos desenhos você vai fazer. Você pode fazer uma animação básica como essa com 6, 7 desenhos. Você pode fazer uma animação básica como essa com 25, 30 desenhos. Esse é o problema da animação direta. Se você está fazendo sem ter noção de onde você está, mais ou menos, você pode fazer 30 desenhos. E aí você vai descobrir no meio que você teve um erro, e aí você tem que refazer 15 desenhos. Ou então você vai descobrir que você só precisava de 7 e apagar os outros desenhos. Então assim, essa é a diferença da animação pose a pose para animação direta. O princípio número 8, ele é irmão do princípio número 6. Inclusive, vamos usar o mesmo exemplo. O princípio número 8 chama follow through e overlapping, que na tradução livre seria seguindo e sobre camadas. Beg your pardon. É um princípio para as animações secundárias, que respondem diretamente a uma ação principal. E isso vale para animações primárias e para animações secundárias. Esse princípio ele está, ligado a todo mundo. E para eu falar sobre ele, eu vou voltar ao nosso exemplo, o cabelo. Ah, o cabelo, o melhor exemplo. Nos exemplos anteriores, eu falei para vocês como o cabelo sofre interferência da gravidade, do empuxo, do atrito, e agora eu vou falar de como ele sofre interferência da inércia. Vocês conhecem a inércia? Um objeto em repouso permanecerá em repouso a menos que uma força externa o faça mexer, e permanecerá em movimento a menos que uma força igual ou maior, contrária, o faça parar. Falei bonito, não foi? Mas o que isso tem a ver com o cabelo? Presta atenção em mim. Se eu mexer meu rosto, o meu cabelo vai seguir o movimento. E dessa mesma forma, né? Eu estou fazendo uma força maior e ele está aqui em inércia. Aí eu faço assim e ele é puxado para seguir essa animação, essa ação. Ou seja, minha ação principal, virar o rosto. A inércia vai fazer com que ele siga um pouco depois, inclusive, né, da animação principal, porque se eu virar o cabelo junto, vai parecer que eu sou um boneco de Playmobil. Mas não, o cabelo ele tá meio que separado do meu corpo, então ele sofre uma ação secundária e um pouco mais atrasada. Virei, o cabelo foi puxado. Parei e o cabelo continua, porém, aqui parou. O que significa que a força maior e contrária fazendo ele parar. O cabelo vai seguir o caminho dele para cá e depois ele volta para o lugar. Isso é follow through, que é seguindo, a animação seguinte da animação principal. Overlapping é sobre camadas. Por quê? Geralmente a gente faz o seguinte, a gente desenha o personagem careca e depois você desenha o cabelo, porque é mais fácil de animar. Você faz as animações principais e aí numa outra camada, com outro timing, com uma outra visão e um outro foco, você faz o cabelo. Isso é overlapping, que é uma camada em cima da outra. E o sobrecamadas, né, o overlapping, ele também funciona não só para cabelo, mas para todas as animações secundárias. Cadastro de tênis, que é animado diferente, roupa, às vezes, é colocado, né, com uma sobrecamada. Às vezes, até animações diferentes, né, o corpo ele é dividido, às vezes, né, animação do braço, animação do corpo, animação das pernas, para ter esse foco, né, essa concentração no movimento mais perfeito possível. Isso, né, em grandes animações. Na animação que nós estamos fazendo aqui, é sempre bom lembrar que talvez um movimento possa gerar outro. Vocês podem fazer um movimento de chicote, essas coisas assim que ficam muito bacanas. E pulando para o próximo princípio, ele é extremamente importante para todo tipo de animador. E ele não tem um nome em português porque ele é rebelde. É o princípio número 9, chamado staging. E ele é extremamente utilizado por Alfred Hitchcock. Eu sei, ele não é um animador, mas ele é mestre de guiar o olhar do espectador. E o staging é nada mais nada menos do que isso. Guiar o olhar do espectador, deixando muito claro a intenção da animação para não deixar confuso. E saber colocar uma ação atrás da outra de forma
né, de forma linear e o seu espectador não ficar confuso entre várias ações diferentes. E nós vamos pegar como exemplo esse trechinho da animação de Tom e Jerry. Primeiro, apresenta-se o Jerry, cheio de energia. Depois, ele caminha até a janela, onde vemos uma parte do corpo do Tom. Mas o importante, o olhar do espectador, não deve estar colado ao Tom, e sim nas ações do Jerry, de importunar o gato. Depois, o foco é a fuga do ratinho, um plano fechado, pois o gato não está com ele, e precisamos ver as expressões de espanto do rato. Voltamos ao plano em que Jerry faz tudo para chamar a atenção de Tom, que ainda não está completamente dentro do quadro, pois o foco está nas ações do Jerry. Só quando Tom percebe as tentativas frustradas do Jerry é que ele passa a estar em quadro, pois agora sua ação é importante para a cena, assim como suas expressões. E vê como ele tira o Jerry de quadro? Para que o espectador preste atenção só no suspiro profundo que ele faz, dando curiosidade de saber o que ele está fazendo, assim como dando Jerry. Enfim, Jerry sobe na janela para descobrir. Só então, finalmente, sabemos que os suspiros do Tom são de paixão, que ele está vendo a gata da vizinha. Isso, futuros heróis. Isso é stagging. Calma, galera, que está acabando. O princípio número 10, pra mim, é o meu princípio favorito e, bom, foi por causa dele que eu acabei chegando aqui na animação. É o princípio de exagero. Todo mundo sabe que na animação tudo pode acontecer, tudo mesmo. E um cara que sabia muito fazer essa coisa de absolutamente tudo poder acontecer era um homem chamado Chuck Jones. Eu sei que talvez vocês nunca ouviram falar o nome dele, mas provavelmente já ouviram falar de Coiote Papaléguas, Pernalonga e Patolino e, bom, os Looney Tunes no geral. São todos feitos por ele, que são animações antigas, eu sei, mas que levam o princípio do exagero ao pé da letra. Como, por exemplo, se uma pedra enorme caísse em cima de você, você morreria, mas num personagem ele ia achatar e ainda ia sair andando. Um bico ou uma cabeça pode virar mais do que 360 graus e nada acontecer. Essa é a maravilha do princípio do exagero. Mas não é só o exagero ao extremo que é o princípio número 10. Você pode exagerar, por exemplo, na antecipação. Assim você deixa bem claro para o seu espectador qual será o próximo passo. Ou então você pode exagerar no peso da sua bolinha e ela fica muito pesada de se levantar. Isso também é um exagero e você trabalha com stagging, você trabalha com outras coisas através do exagero. Podemos também exagerar na aceleração, fazer alguma coisa muito rápido, porque a intenção é de que realmente a pessoa está correndo muito rápido ou está desesperada. Podemos e devemos exagerar nas expressões para passar realmente a ideia daquilo que você quer apresentar, né, aquela sensação, aquele sentimento, como por exemplo essa cena que eu vou passar para vocês de One Piece, que ela foi inclusive homenageada no incrível mundo de Gumball, um tempo depois. Bom, tem como não amar um exagero? Eu sou apaixonada. E principalmente porque isso pode te levar a horas de gargalhada e muitas conversas bacanas entre seus colegas. O princípio número 11 é o princípio de desenho sólido, que é basicamente você dar profundidade ao seu desenho, ao seu personagem, que também não vem muito ao caso para essa temporada do After Effects. Mas se você quiser, né, sempre fazer fazer uma sombra também por trás para dar um pouquinho de profundidade a mais para a sua animação, esse é o princípio número 11, tornar o seu personagem um pouco mais vivo, um pouco mais inteiro, para não ficar parecendo, por exemplo, aquela Super Mario Bros. De Super Nintendo, sabe? Aquele antigo que você tinha, o Mario aqui e o Mario aqui. É isso aí. Esse é o princípio número 11. O princípio número 12, o 12º princípio e o último dessa aula, é o princípio de apelo e carisma, que é basicamente você ter um personagem bom, que pareça bonito, que tenha olhos grandes, que seja alguma coisa
apelativamente próximo de algo que você identifica como bom, e um personagem mau, que ele tenha, tipo, 3 metros de altura, 4 de largura, cicatriz na cara, um olho cego e ele, tipo, tem cara de mal. Isso é você apelar pro carisma do seu personagem pra ele parecer mal ou ele parecer muito bom. Ou então vocês, por exemplo, em anime vocês veem muito personagens que eles são apelativamente fofos porque eles têm que ser fofos. Ou então até a Jessica Rabbit de Uma Cilada para Roger Rabbit, que ela é, tipo, apelativamente sensual porque ela foi uma personagem para isso. Isso é que é apelo e carisma, você exagerar um pouco no seu personagem para que ele realmente seja o estereótipo do bom, do mal, do fofo, do sedutor e por aí vai. Esse é o 12º princípio da animação. E essa foi a nossa aula de hoje. 12 princípios, muitos exemplos bacanas e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver tido alguma dúvida, se vocês querem que eu detalhe um pouco mais sobre cada um desses princípios, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, segue a gente porque tá só começando e essa temporada vem com muita coisa bacana por aí. E se vocês estiverem com saudade da gente e quiser aprender mais sobre o mundo audiovisual, nós temos um Instagram, vai estar tudo aqui embaixo nas descrições do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um super beijo pra vocês e até a próxima, heróis! Por exemplo, a mochila do Matheus, que ele chegou. E que ela é realmente muito pesada. Você trouxe sua casa.